Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Hoje vamos estudar um tema muito interessante e eu preciso que você preste bastante atenção. É um prazer estar aqui na sua casa, estar aqui no seu escritório, estar aqui com você nesse quarto, nessa sala, onde quer que você se encontre. É uma alegria estar com você para estudar a Palavra de Deus. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero lembrá-lo que nós temos um curso bíblico maravilhoso que foi gravado em 5 países e que nós gravamos em português e espanhol, chama A Última Esperança, e esse material está disponível para você. É só ligar para cá, fazer contato, pedir e nós vamos enviar totalmente de graça para sua casa, ok? Além disso, nosso programa está nas redes sociais, nas mais conhecidas. Nós estamos no Twitter, @Arena do Futuro. Você já é um seguidor do Arena no Twitter? Se você já é, muito bem. Se você não é, por favor, coloque aí o Arena para você também ser um dos seguidores. E também estamos no Facebook. Você pode entrar no nosso Facebook. É só digitar lá facebook.com/Arena do Futuro e seja um parceiro nosso também no Facebook, onde a gente coloca vídeos, mensagens, testemunhos, coisas interessantíssimas. Além disso, nós temos também o blog do Arena. O nosso blog está junto com o site da Novo Tempo. É só você entrar novotempo.com/Arena do Futuro e no blog você tem os vídeos dos temas apresentados aqui, de forma que você pode assistir a qualquer momento e partilhar com seus amigos, ou seja, evangelizar também, ok? Vou guardar agora aqui o meu DVD e nós vamos ao estudo da Palavra de Deus. Por favor, Bíblia na mão, nós vamos hoje fazer um estudo interessantíssimo. No programa passado, nós falamos sobre o santuário e hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Nós queremos que você, por favor, nos dê uma atenção especial nesse tema, porque esse tema, para mim, tem sido um tema necessário. Veja, é como você fazer um tratamento. Existem tratamentos que são necessários, ou a pessoa faz ou ela morre. Esse tema é necessário para a vida espiritual e para a salvação. Eu chamo a sua atenção para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto é impressionante, porque ele afirma que um dia todos nós vamos estar perante Cristo, perante o tribunal de Cristo, para um acerto de contas, para um juízo, para um julgamento. E o texto diz assim: todos nós. Significa que nenhuma pessoa ficará fora disso, nenhuma alma, nenhum ser humano escapará desse dia. Eu e você estaremos lá. Os pastores, os sacerdotes, os bispos, o Papa, os empresários, os advogados, os médicos, as pessoas que trabalham numa empresa, uma empregada doméstica, ou seja, todo mundo, os artistas, os cantores, os jogadores de futebol, pessoas famosas, pessoas anônimas, pessoas ricas, pessoas pobres, o negro, o branco, o homem, a mulher, o fiel, o infiel, o crente, o ateu, o católico, o islâmico, o budista, o espírita, entendeu? Todo mundo. A Bíblia diz, importa que todos nós, todos, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, meu amigo, desse dia, ninguém vai escapar. Eu quero que você preste atenção nisso. Você está ouvindo? Está prestando atenção? Porque às vezes você está com a televisão ligada, mas não está prestando atenção, né? Por favor, presta bem atenção nisso. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o texto diz assim, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em outras palavras, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, todo feito por meio do corpo, será considerado nesse dia. A Bíblia está dizendo que haverá um julgamento, haverá um dia de juízo. E por isso, nós resolvemos tocar nesse assunto mais uma vez. Nós resolvemos
considerar esse tema aqui no Arena mais uma vez, para que você e mais pessoas estejam preparados, devidamente preparados, para receber de Deus a bênção do perdão e da vida eterna. Porque as pessoas hoje, elas vivem como se nada fosse acontecer, não é mesmo? As pessoas hoje estão vivendo como se a vida não tivesse fim, como se tudo fosse uma maravilha. As pessoas não estão preocupadas com isso. É só você observar as noites, para onde as pessoas vão às noites. Observe para onde as pessoas vão nos finais de semana. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Estão preocupadas em frequentar ambientes, curtir a vida, procurar praticar os seus prazeres, desenvolver seus desejos. As pessoas não estão preocupadas com a Bíblia, nem com Deus, nem com elas mesmas, nem com a salvação. Quando você fala em juízo, as pessoas nem sequer sabem o que é isso. Se você pegar um microfone e uma câmera e for aí nas casas de shows e bailes e perguntar assim, olha, o que você sabe sobre o juízo final? As pessoas não sabem. E se você perguntar até em igrejas, você vai ter decepções, porque tem muita gente que frequenta a igreja também e que não sabe disso, não sabe a respeito disso. A Bíblia está dizendo que um dia haverá um julgamento. E a Bíblia trata desse assunto em vários pontos, em vários versículos, em vários livros da Bíblia. Deus trata desse tema. Então esse é um tema que nós precisamos considerar com mais atenção. Veja, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Atos 17, 31. Diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a Bíblia está dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo inteiro com justiça, por meio do varão que destinou. Esse varão é Jesus Cristo. Entende? Então, confirma aqui em Atos o que nós lemos lá em Coríntios. Agora, a pergunta que a gente deveria fazer para entender melhor o tema é a seguinte: Deus vai julgar o quê? O que exatamente Deus vai julgar? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente poderia fazer e não fez, ou aquilo que você fez de errado, ou aquilo que você pensou. Deus julga o quê? As intenções ou o ato praticado? O que é que vai ser considerado no juízo? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito importante, escrito por Salomão, o sábio Salomão. Então você tem o livro de Salmos, depois você tem Provérbios, e logo na sequência de Provérbios, nós temos o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Veja só o que diz aqui, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bem, esse texto nos afirma o que é que Deus vai julgar. E a Bíblia fala, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Pronto, respondeu a nossa pergunta, não respondeu? Deus vai trazer a juízo, a julgamento, todas as obras. Quando a Bíblia fala todas as obras, significa tudo que a gente fez, ou tudo que a gente faz, desde o nascimento até a morte. Deus vai trazer a juízo todas as obras, é isso que está dizendo. Só que o texto afirma uma outra coisa que realmente mexe mais com a gente. Sabe o que é que o texto afirma? O texto afirma o seguinte, que Deus vai trazer a juízo todas as obras, aí ele põe uma vírgula e diz, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então esse texto diz que Deus vai trazer a juízo aquelas obras que estão escondidas. E eu pergunto a você, quais são as coisas que a gente esconde? Fala para mim. Você esconde as coisas boas ou esconde as coisas más? É claro que a gente, quando esconde alguma coisa, esconde uma coisa negativa, uma coisa ruim, má, um pecado, alguma coisa assim. E diz a Bíblia que Deus vai trazer a juízo todas as obras, inclusive aquelas obras que estão escondidas, aquilo que a pessoa pratica escondido.
deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum pecado escondido? Algum pecado oculto? Você tem feito coisas que foram ocultas aos olhos de todos? Tem alguma coisa que você diz, pastor, eu tenho um pecado oculto, um pecado secreto, que ninguém sabe, só eu sei. Ok, a Bíblia está dizendo que Deus vai trazer a juízo isso daí, isso daí, entendeu? Que está escondido. E existem muitas coisas escondidas. Agora, a pergunta que a gente deveria fazer nesse momento seria, a gente pode esconder alguma coisa de Deus? E a resposta você já sabe, não, não se pode. Mas só que tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante na Bíblia a respeito disso, e eu quero mostrar para você. A questão é, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Veja o que diz o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, 9 e 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ouviu isso? A palavra, você ouviu? Diz assim, esconderam-se da presença de Deus o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Você viu que aqui Adão e Eva se esconderam, diz a Bíblia, esconderam-se. E lá em Eclesiastes diz assim, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Agora o texto continua, no verso 9 fala assim, e chamou o Senhor, estou em Gênesis 3, verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Olha o verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você viu aqui? Esse é o problema do ser humano. O que aconteceu com Adão e com Eva é o que acontece comigo e com você. É o que acontece com os seres humanos. O texto fala assim, ó, ele respondeu, ouvi tua voz, mas eu estava nu, eu tive medo e me escondi. É isso. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, fala o quê? Que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Então, normalmente, a gente tenta esconder de Deus e esconder das pessoas alguma coisa ruim, negativa, algum pecado, alguma coisa do gênero. Mas é bom lembrar que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada escondido que não seja descoberto. Portanto, a gente não pode esconder de Deus ou das pessoas. Você pode até tentar e pode até ter êxito um certo tempo, mas vai chegar um dia que você vai precisar abrir o seu coração e confessar a Deus. Se é um problema que envolve somente você e relacionado a Deus, você resolve com Deus. Mas se é um problema que envolve pessoas, você precisa resolver com Deus e também com as pessoas. E isso tem que ser com oração, com humildade e com sabedoria. A palavra de Deus continua falando desse assunto, de que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas observe um detalhe mais a respeito disso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo, que era Esaú, e os dois eram filhos de Isaac, portanto netos de Abraão. Quando os dois nasceram, Jacó e Esaú, os gêmeos nasceram, na hora do parto, o Esaú nasceu primeiro. E o primogênito tinha direito a algumas coisas que o outro não tinha, entendeu? Então, a ideia era a seguinte, o costume era o seguinte, o primogênito recebia uma bênção do pai, antes que o pai morresse, para que ele pudesse continuar as atividades do pai, as tarefas do pai. E ele era abençoado pelo pai e, consequentemente, ele tocava, ele dirigia a família. Nesse caso, Jacó, juntamente com a sua mãe, armaram uma estratégia para que o Jacó recebesse a bênção no lugar do irmão. Então, Jacó mentiu, enganou, foi como um trapaceiro, foi desonesto, e ele tentou roubar a bênção da primogenitura do irmão. E, finalmente, ele se vestiu como se fosse o irmão, ele usou o perfume do irmão, ele botou pelos no corpo, porque Esaú tinha pelos e Jacó não tinha pelos. Ele pegou pelos de animais, colocou no corpo para tentar disfarçar, para tentar dizer que ele era o Esaú, e o Jacó foi lá no pai. O pai estava já velhinho, já não enxergava direito,
E o pai, então, quando recebeu o filho, falou assim, quem és tu, meu filho? E o Jacó disse, eu sou Esaú, mentindo, portanto. E o pai falou assim, interessante, a voz é de Jacó, mas você está dizendo que é Esaú? Chega perto para eu poder sentir o seu cheiro. E quando Jacó chegou perto do pai, o pai falou assim, interessante, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Apalpou e disse, o corpo também é de Esaú. O pai ficou confuso, o Isaque, e mesmo assim abençoou. A partir daquele dia, a vida de Jacó não foi uma bênção, porque tudo que ele fez foi desonesto, foi errado. E Jacó passou a conviver agora com aquela culpa, com aquele problema, e ele tentou viver bem, tentou viver feliz, mesmo com todo esse problema. Ou seja, ele tentou esconder o seu pecado, ele tentou viver com aquele pecado oculto, mas Deus não permitiu. Até que um dia, o Jacó precisou voltar e confessar os seus pecados. Ele perambulou, andou pela vida, para cima e para baixo, ele trabalhou, lutou, tentou ser feliz, tentou se realizar, tentou ter paz, mas não conseguiu. Até que finalmente ele decidiu voltar para a casa da sua família, voltar para a terra da sua parentela, e foi justamente nessa volta que o Jacó então teve um encontro com Deus, e aí sim ele abre o coração, ele confessa os seus pecados, ele assume os seus erros e Deus muda a vida dele, Deus transforma o coração dele, inclusive troca o seu nome de Jacó para Israel, e ele passa a se chamar Israel, que significa aquele que lutou com Deus e venceu, ou seja, a vitória de Deus estava sobre ele. Não é impressionante essa história? É impressionante. Pois é, tudo isso tem a ver com o juízo. Todo pecado oculto, todo pecado escondido deve ser um dia confessado, deve ser um dia apresentado diante de Deus. Porque se há um pecado que não foi confessado, um pecado onde não houve arrependimento, esse pecado poderá impedir a salvação da pessoa. Por isso, esse tema é importante e por isso Eclesiastes diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós vamos fazer um intervalo agora e logo depois eu volto para continuar explicando esse tema do juízo final. Até já! Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema sobre o juízo final. No primeiro bloco, nós falamos sobre o juízo, mostramos o exemplo de Jacó, analisamos Eclesiastes, analisamos Coríntios, analisamos Atos e também o livro de Gênesis. E agora nós queremos considerar outros versos para nos dar condições de entender melhor esse tema do juízo final. Bom, no estudo, aliás, no programa passado, no estudo bíblico passado, você lembra que nós falamos do santuário. E no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote passava para o lugar santíssimo, aquele dia era o dia da expiação, aquele dia era o dia do juízo, você lembra disso? No céu, Jesus também passaria do santo para o santíssimo. Quando Jesus passasse para o santíssimo, também começaria o juízo. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, Jesus já passou para o lugar santíssimo. Jesus atualmente está no lugar santíssimo, portanto nós estamos vivendo o tempo do juízo. E é bom você saber que o juízo final, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é chamada de fase de investigação, juízo de investigação. A segunda, juízo de comprovação. E a terceira, juízo de execução. Essas 3 fases eu vou voltar a explicar para você num outro programa, num programa futuro. Mas é bom você saber que hoje está em andamento, está funcionando a primeira fase do juízo. E de acordo com a Bíblia, todas as pessoas serão julgadas.
todas as pessoas um dia estarão diante do tribunal de Cristo. E lembre-se que Deus vai julgar todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora, eu gostaria de contar para você uma outra história da Bíblia que ajuda a entender exatamente como será esse processo do julgamento. Então, preste atenção que nós vamos citar aqui uma história que está no Antigo Testamento. É a história de Davi. A história de Davi é impressionante. Davi foi um rei. Ele foi rei de Israel. E esse rei de Israel foi escolhido por Deus. Davi era um servo de Deus. E ademais de ser um servo de Deus, ele era também um rei. Ele foi ungido, separado como rei. Só que Davi, um dia, ele estava no seu palácio e ele foi andar pelo terraço do palácio. Quando ele olhou para um lado assim, do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho. E essa mulher, por ser muito bonita, chamou a atenção do rei. E aquela cena, aquela imagem da nudez, não saiu mais da cabeça do rei Davi. E o rei, por todo canto, por onde andava, aquela imagem, aquela cena estava em sua memória. Ou seja, o rei passou a ter até uma certa perturbação diante daquela cena que ele viu. E ele desejou aquela mulher. Aquela mulher era casada. O nome dela era Batseba. E Batseba era casada com Urias. Urias não era alguém de Israel, ele era um heteu. Só que ele estava ali em Israel como um homem naturalizado de Israel. E esse Urias, marido de Batseba, era uma pessoa tão fiel e honesta que ele fazia parte do exército de Israel. E ele estava na guerra, estava lutando por Israel na guerra, quando Davi possuiu a sua esposa. Davi mandou chamar Batseba e teve um caso com ela. E Davi sabia que aquela mulher era casada, sabia que o marido dela estava na guerra, mas Davi, enlouquecido pela tentação, enlouquecido pela paixão, cego por essa paixão, ele possuiu Batseba, teve um caso com ela. Resumindo, Davi resolveu então viver com essa mulher. E ele então arma alguma coisa para tentar ter Batseba definitivamente. Então ele manda chamar Urias, lá na guerra. E Urias, que é o marido dela, vem, se apresenta ao rei e diz: rei, estou aqui, eis-me aqui, pode dizer. E com todo aquele respeito ao rei, o rei diz a ele: ô Urias, é o seguinte, você está muito tempo aí viajando na guerra e tal, e a sua esposa está sozinha, ela está carente, ela está sofrendo, e eu gostaria de dar a você uma semana de férias. Você vai ficar uma semana em casa para dar atenção para sua esposa. Só que o rei estava agindo de uma maneira desonesta, de uma maneira maligna, porque a Batseba já estava grávida. Estava grávida de Davi. E o Davi, ao tentar oferecer essa tal semana de férias para o marido dela, ele queria atribuir a gravidez, o bebê, ao marido. Ou seja, ele estava tentando esconder o pecado. Só que Urias, até por uma intervenção de Deus, não aceitou. E disse assim para o rei: meu rei, como eu posso me deitar com a minha esposa, estar na minha casa, me deleitar com a minha esposa, enquanto o meu povo está na guerra? Quer dizer, a minha consciência não permite estar em casa enquanto o meu povo está guerreando. Veja como Urias era um homem honesto, direito, de palavra, mantendo os seus princípios. E Davi insistiu para que ele fosse para casa e dormisse ali e ficasse uma semana. Ele não aceitou. E Davi disse: pelo menos uma noite, durma essa noite lá. E Urias disse: nem essa noite não vou para minha casa. E Urias dormiu ali mesmo nas escadarias do palácio. E o rei, indignado com isso, porque o seu plano não deu certo.
Você sabe, quando o negócio é maligno e não funciona, a pessoa está tão cega, tão envenenada, que ela é capaz de fazer loucuras. E foi isso que Davi fez. Davi escreveu uma carta. E essa carta Davi dizia para o chefe, o comandante da guerra, colocasse Urias na frente da batalha para que Urias morresse, para que Urias fosse assassinado. E o mais incrível é que Davi escreveu a carta, dobrou a carta e deu na mão de Urias. E disse: Urias, entrega essa carta para o seu comandante. E agora veja, Urias era tão honesto, tão fiel, que ele levou a carta e não abriu e não leu. Levou a carta, e essa carta era a sua própria condenação. Ele levou lá e entregou para o seu comandante. O comandante abriu a carta, quando leu, ficou pálido e pensou: o rei está maluco, está louco. Mas ele tinha que obedecer o rei e colocou Urias na frente da batalha. E no primeiro ataque dos inimigos, Urias foi morto. E agora veio a notícia: Urias morreu. Soldado morre lutando bravamente por seu povo. Parece bonito, não parece? Sabe, meu amigo, existem coisas nessa vida que não são reais como parecem. Existem acontecimentos nessa vida que chegam para nós de um jeito, quando na realidade não é assim. Tem muita coisa escondida nessa vida. Existem muitos pecados ocultos. Existem muitas coisas que os homens fizeram e fazem que nós não imaginamos. Existem coisas que acontecem na política, coisas escondidas, ocultas, que a população não imagina. Existem coisas que acontecem no governo, nas igrejas, nas famílias, na vida das pessoas, no dia a dia dos homens e das mulheres, que as pessoas não podem nem sequer imaginar. Você já ouviu de vez em quando de uma morte de alguém? Morreu um prefeito, morreu um governador, morreu um presidente, assassinaram não sei quem, e a notícia vem: passou mal e foi para o hospital, mas em 2, 3 dias já morreu. Ou então alguém foi assassinado, mas quem matou? Não, ninguém sabe. E aí vai a investigação, passa uma semana, um mês, um ano, 5, 10, 30, 40, 50, 80, 100, 200 anos, e até hoje ninguém sabe quem fez. As pessoas escondem as coisas. O ser humano, muitas vezes, quando está envenenado pelo pecado, pelo poder, por seus desejos carnais e financeiros, o homem é capaz de fazer coisas diabólicas. Você sabe disso. E Urias morreu na guerra. Na verdade, a notícia da manchete, a manchete do dia seguinte do jornal, da televisão, da internet, poderia ser o seguinte: soldado Urias morre em campo de batalha, como se fosse um herói e tal, como se fosse uma fatalidade e tal. E você sabe, nós sabemos, não foi assim. Ele foi assassinado, foi tudo tramado, foi uma estratégia, foi uma armadilha, porque tinha alguém que queria a sua esposa, porque tinha alguém que queria esconder o pecado, e por isso mandou matar Urias. E depois disso, Davi pensou assim: bom, agora Urias está morto, então a sua esposa é viúva, e por ser viúva, eu posso estar com ela, casar-me com ela. E Davi ficou com ela, com Batseba. E nasceu o bebê, que não tinha nada a ver com essa história toda. Só que aí, Davi levantou o tapete. Já viu essa expressão? Já viu quando a pessoa varre a casa e às vezes levanta o tapete, põe a sujeira embaixo do tapete, coloca o tapete em cima e quem olha assim está tudo bonito, mas a sujeira está lá embaixo. Já viu quando a pessoa limpa a casa, mas você olha atrás da geladeira, está sujo? Quer dizer, aparentemente está tudo limpo, mas olha atrás da geladeira, não está limpo. Olha atrás da televisão, não está limpo. Olha atrás da porta, não está limpo. Às vezes você olha assim, parece que está tudo maravilhoso, mas não está. Olhando para Davi, o rei Davi, está tudo maravilhoso, mas não estava. Havia sujeira embaixo do tapete. Ele havia cobiçado, adulterado, ele mentiu, ele matou e ele escondeu tudo isso. O tempo passou, a criança nasceu e logo morreu.
E isso já foi um recado para ele. Mas ele continuou escondendo o seu pecado. Até que um dia chegou para ele o profeta Natã. E o profeta Natã veio em nome de Deus. E em nome de Deus, o profeta Natã lhe trouxe uma mensagem. Como nós estamos lendo na Bíblia hoje, não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada encoberto que não seja descoberto. E Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando o profeta Natã chegou, o profeta Natã diz assim: ô rei Davi, eu vim aqui lhe fazer uma visita. E o rei Davi falou assim: Natã, profeta Natã, por favor, entre, vamos conversar. E Natã entrou, sentou na sala, sentou lá no sofá. E Davi diz assim: aqui devo a honra da sua visita, mas antes, por favor, venha tomar uma cevada, né? Porque o profeta não bebia café, entendeu? Venha tomar uma cevada e tal. Traga um pão integral para o profeta, comida saudável. Ou seja, Davi tratou bem o profeta, lhe deu, quem sabe, um lanche, quem sabe alguma coisa para comer ou para beber. E justamente aí, Davi diz assim: ok, o profeta Natã, como andam por aí os evangelismos, as pregações, os programas aí de espirituais, da palavra de Deus, como anda? Me fala da missão, me fala da obra de Deus e tal. Natã deve ter falado alguma coisa e tal, e depois Davi olha para o profeta e diz assim: profeta, mas por que você veio aqui mesmo, hein? Aqui devo a honra da sua visita. E o profeta começa a responder a pergunta de Davi. E para responder essa pergunta, o profeta conta uma história muito interessante. Quer saber que história é essa? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, e logo depois do intervalo eu vou contar para você qual foi a história que o profeta Natã contou para Davi, para ajudá-lo no arrependimento e levá-lo a começar uma vida nova, a reconhecer os seus erros e os seus pecados. Justamente o que aconteceu com Davi e o profeta Natã é o que Deus quer que aconteça conosco, para que haja arrependimento e para que haja salvação, para que no juízo final nós possamos ser aprovados diante de Deus. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse importante tema. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema sobre o juízo final. Realmente esse é um tema muito importante. Nós terminamos o bloco anterior e deixamos no ar uma pergunta. Qual foi a história que o profeta Natã contou a Davi? Toda essa história de Davi, Batseba, Urias, está no livro de Samuel. Tá? Para você que deseja acompanhar e tudo, está no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 11 em diante, você tem toda essa história que eu estou contando para você. Tá bem? Então, eu gostaria que você agora prestasse bem atenção nessa história. O profeta Natã falou assim: Davi, sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho um problema para resolver e eu preciso da sua ajuda. E Davi dizia: por favor, pode contar comigo e tal. E aí vem a história. Natã diz assim: havia um homem muito rico e havia um outro homem muito pobre. Esse homem que era rico tinha muita coisa, tinha tudo. E o pobre, que não tinha nada, só tinha uma cordeirinha de estimação. Era a única coisa que ele tinha. E acontece que o homem rico estava para receber uma visita do estrangeiro, e esse homem rico resolveu fazer uma festa, uma grande festa. E você não acredita, Davi, o que ele fez?
E Davi disse, o que foi que ele fez? E o profeta Natan continuou. Esse homem rico foi lá na casa do pobre, pegou a única cordeirinha que o pobre tinha, matou aquela cordeirinha e fez um banquete para o amigo rico, o amigo que viria visitar o rico. E aí Davi parou, pensou e falou assim, mas que injustiça, que injustiça. O homem não era rico? Sim, era rico. Não tinha tudo? Tinha tudo. E por que foi lá e pegou a cordeirinha do pobre e matou e fez um banquete para o amigo dele? E Natan disse, pois é, rei, esse é o problema, eu preciso resolver esse problema. O que você acha disso? E Davi, indignado, chateado, e dizendo o seguinte, isso não pode acontecer. Se foi aqui no meu reinado, se foi aqui no meu governo, aqui no meu país, eu vou resolver esse problema. Quem é essa pessoa? Onde já se viu um rico ir lá, pegar a única... Não, aqui eu não aceito e tal. E Davi ficou chateado, indignado. E depois que o Davi esbravejou, falou, reclamou e tal, gesticulou, Davi parou, olhou para o profeta Natan e falou assim, profeta, eu quero saber quem é essa pessoa. Me dá o nome, o endereço, me dá o RG, o CPF, me dá o e-mail, me dá tudo sobre ele. Eu vou botar essa pessoa na cadeia. Me diz, quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Aí o profeta Natan olhou bem dentro dos olhos de Davi e disse assim, tu és esse homem. Tu és esse homem. Bah, foi como assim a queima-roupa. O Davi, eu, sim, você. E ele cai naquele momento. Só que Davi caiu, porém caiu de joelhos. E essa é a diferença do Davi para outras pessoas. Apesar de tudo de errado que ele fez, ele caiu, mas caiu ajoelhado, caiu de joelhos. E quando Davi caiu de joelhos, Natan então diz assim, entendeu, rei Davi? Você é o homem rico, você tem tudo aqui, a mulher que você quiser você tem. E porque você foi buscar e pegar justo a mulher do pobre do Urias. E Davi se deu conta, Davi percebeu que não há nada encoberto que não seja descoberto, que não há nada oculto que não vai ser revelado. E o Davi cai de joelhos, arrependido, chateado, triste, abatido. E Davi faz uma oração. E essa oração que ele faz de joelhos foi uma oração tão sincera, que saiu lá de dentro do coração, que se transformou num salmo. O Salmo 51 é o salmo desta oração feita por Davi. Eu estou abrindo a Bíblia agora no Salmo 51. Veja só que esse salmo é a oração feita pelo rei naquele momento em que Natan o visitou. Em cima do número 51, diz assim, confissão e arrependimento ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então, isso aqui que eu li é o subtítulo do Salmo 51. Aí o Salmo 51 começa assim, que é a oração de Davi. Ouça. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu li somente até o versículo 10. Depois você poderá ler o capítulo inteiro.
É impressionante a oração que fez Davi. Essa oração revela um coração arrependido, revela um homem que realmente reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. Ele abre o coração, ele confessa a Deus, ele reconhece, ele pede misericórdia. E naquele momento, Deus entra com misericórdia e o abençoa e aceita o arrependimento de Davi. Meu amigo, é isso que Deus espera de nós, porque o juízo será para todos, o julgamento será para todos nós. E Deus espera que cada um de nós, você e eu e você, também caiamos de joelhos, coloquemo-nos em joelhos para confessar os nossos pecados, para pedir perdão a Deus, para pedir misericórdia a Deus e para recomeçar uma outra vida, uma nova vida. É isso que Deus espera. Por quê? Porque se você chegar a óbito, se você morrer sem o arrependimento, se você morrer sem botar sua vida em ordem, estará perdido. E eu pergunto, quando você vai morrer? Você não sabe, eu também não sei. Portanto, devemos todos os dias cair de joelhos e confessar os pecados para Deus. Abrir o coração, entregar a vida nas mãos de Deus, pedindo perdão a Deus. Hoje, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero lhe propor algo importante. Se você está assistindo esse programa de manhã, à tarde ou à noite, não importa. Essa noite, antes de você dormir, coloque-se de joelhos no seu quarto. Desliga a televisão, desliga o rádio, desliga o som, desliga a internet, desliga o celular, desliga tudo. Coloque-se de joelhos e comece a confessar toda a sua vida para Deus. Faça um balanço de toda a sua vida. Comece a fazer uma retrospectiva desde a sua infância até o dia de hoje. Isso vai fazer uma grande diferença. Comece a oração mais ou menos assim. Coloque-se de joelhos, para um pouco, se concentra, pensa em Deus e diz assim: querido Pai, meu nome é Luiz Gonçalves. Eu sou casado, tenho 2 filhas, nasci em São Paulo, sou pastor. Hoje eu quero conversar com o Senhor. Hoje eu quero abrir meu coração para o Senhor. A minha infância foi assim. E aí começa a contar a infância, desde a infância para Deus. Conta tudo, desde o momento que você consegue lembrar. Vai contando sua vida para Deus, passo a passo, detalhe por detalhe. Conta para Deus os pecados que você cometeu, mas conte também as coisas boas que você passou. Abra o coração, converse com Deus como estivesse conversando com o seu melhor amigo. Dessa maneira, quando você contar um pecado, aproveite e peça perdão. Quando você contar uma coisa boa, aproveite e agradeça a Deus. E assim continue fazendo uma retrospectiva de toda a sua vida. Não esqueça de contar todas as coisas. Conte tudo que você lembrar. O momento em que você botou o primeiro cigarro na boca, o momento que você colocou bebida alcoólica na boca, o momento em que você cometeu tal pecado, o momento em que você fez uma coisa muito boa, que você ajudou uma pessoa, o momento principal da sua vida. Conte para Deus detalhes. Se aconteceu um aborto, fale para Deus do aborto que aconteceu. Se você um dia traiu o seu cônjuge, conte para Deus sobre a traição. Se você um dia mentiu para uma pessoa e essa mentira gerou um problema e até hoje você não confessou esse pecado, conte para Deus. Abra o seu coração, conte tudo para Deus, não esconda nada. Se você fizer isso, se você confessar, se você abrir o coração, se você fizer a oração de Davi, Deus vai perdoar você. E você, quando terminar a oração, será um novo homem. Termine dizendo: em nome de Jesus, Senhor, eu te peço tudo isso e te agradeço. Quando você terminar a oração, você vai se sentir leve, perdoado e abençoado. Entendeu? É isso que você tem que fazer. E depois da oração, vá dormir, deita, durma e você vai ter uma noite como nunca antes. Vai dormir muito bem e vai ter um dia, uma noite maravilhosa e depois um despertar muito feliz. E a partir daí, ande com Deus todos os dias e você será uma pessoa ricamente abençoada
e plenamente feliz. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Vamos. Eu vou sentar aqui no meu sofá, na minha cadeira, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Deixa eu me ajeitar aqui, para estar mais à vontade, porque agora eu estou na sua casa, você está na minha casa, nós estamos juntos. Chega mais perto, por favor, chega mais perto, vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. Como é a sua vida? Quem é você? Você é uma jovem? Você é um adulto? É uma criança? Você é casado? É solteiro? Frequenta a igreja? Não frequenta? Estuda a Bíblia? Não estuda? Você tem vícios? Não tem vícios? Quem é você? Hoje, Deus está chamando você. Não importa o que você faz ou o que você fez, Deus está chamando você. Porque um dia, nós todos seremos julgados. E é importante que hoje você tome uma decisão. A decisão de colocar sua vida nas mãos de Deus. A decisão de confessar todos os seus pecados. A decisão de fazer essa retrospectiva que nós falamos aqui. De você fazer uma oração séria. De você abrir o coração de maneira verdadeira, profunda, real. Contando a Deus desde a sua infância até hoje. Faça isso e eu tenho certeza absoluta que você vai receber o perdão de Deus. Se você tem algum vício, também confesse para Deus e abandone. Se você tem algum pecado acariciado, algum pecado de estimação que te acompanha há muito tempo, está na hora de você também confessar a Deus e abandonar essa prática e começar hoje uma vida nova, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Você precisa hoje dar início a uma nova etapa da sua vida, porque em breve, nós todos, você e eu, vamos estar perante o tribunal de Cristo para receber uma recompensa de acordo com o nosso feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você deseja fazer isso? Você deseja hoje ajoelhar, conversar com Deus e abrir o seu coração e começar uma nova vida? Eu tenho certeza que sim. E depois disso, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diga ao pastor que você assistiu o Arena e que você está disposto ou disposta a começar uma vida nova. E você deseja sepultar todos os seus pecados passados através das águas do batismo e começar uma vida nova. Amém? Amém. Vamos então fazer uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa mensagem de misericórdia, de perdão, de juízo e de salvação. Eu quero entregar nas tuas mãos essa pessoa que ora comigo, essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem, Senhor, essa casa. Que a partir de hoje haja salvação nessa casa. Que a tua misericórdia esteja com cada um de nós e que no dia do juízo final estejamos todos devidamente preparados para receber a salvação eterna. Nós te agradecemos por isso e fazemos tudo isso confiados no nome santo de Cristo Jesus. Amém.